Olá, estudantes da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Treveller e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre variação da quantidade de movimento. Vamos lá comigo. Queridos, nessa aula vamos aprender a identificar situações onde a quantidade de movimento é conservada e quando ela sofre variação, que é o impulso. Identificar a variação de movimento através da mudança da massa dos corpos, além da variação da velocidade. Ok? Então, vamos lá. Queridos, quando a gente fala em quantidade de movimento, é muito importante a gente relembrar alguns conceitos aqui, certo? Então, veja aqui comigo. A quantidade de movimento é uma propriedade de corpos com massa que apresenta um movimento. Ela é definida, vejam, é uma definição do produto, ou seja, uma multiplicação entre a massa, que a gente chama de m, e a velocidade v. Então, quantidade de movimento a gente representa pela letra Q, é igual a m vezes v. Se você for ler essa formulazinha de maneira correta, nós estamos falando o seguinte, que aqui você tem que o vetor quantidade de movimento é igual a massa vezes o vetor velocidade, certo? Então, primeira coisa que a gente já identifica, a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial e está alinhada com o vetor velocidade. A quantidade de movimento é medida de acordo com o Sistema Internacional de Medida, que é o SI, é quilograma por metro por segundo, que é o kg vezes m/s. Ok? Queridos, para a gente poder iniciar aqui, nós já vamos fazer um exercício. Vamos ver se vocês estão bons aí no negócio. Primeiro exercício. Marque a alternativa correta a respeito da quantidade de movimento. Item A. A quantidade de movimento é uma grandeza escalar e a direção e o sentido desse vetor sempre acompanharão a direção e sentido do vetor aceleração. Alternativa B. Forças internas são capazes de gerar variação na quantidade de movimento total de um sistema. Alternativa C. Em hipótese alguma, forças internas gerarão variação na quantidade de movimento. Alternativa D. A quantidade de movimento também pode ser chamada de momento angular. E a última alternativa diz o seguinte: a quantidade de movimento é uma grandeza vetorial, cuja direção e sentido são igual ao do vetor velocidade. Qual dessas alternativas está correto? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram resolver? Vejam, aqui essa questão ela tem uma pegadinha, certo? Então ele fala para você falar sobre quantidade de movimento. Se vocês forem olhar, A e a B, né, elas estão erradas. Né? E você perceba que a B e a C, elas são uma oposta à outra,
certo? Então, assim, como a gente está falando aqui, né, nessa questão, nós temos, na verdade, duas questões corretas, que é a alternativa C e a alternativa E, certo? Que estão definindo sobre a quantidade de movimento, que forças internas, elas não geram, né, essa variação na quantidade de movimento. Então, seria possível, por exemplo, você causar a variação na quantidade de movimento puxando pelo cabelo, por exemplo, se puxando para poder sair de um lugar, ou quando você tem a definição da grandeza de quantidade de movimento, como está escrito na alternativa E. Beleza? Então, vamos embora, vamos lá. Bem, relembrando algumas coisas, né? Outra coisa que acontece com a quantidade de movimento é umas chamadas leis de conservação. As leis de conservação na física, elas têm várias grandezas físicas que acabam respeitando ela. E o que é essa lei de conservação? Muito simples. A lei da conservação na física afirma que há vários princípios que certas propriedades físicas, isto é, quantidades mensuráveis, não mudam com o passar do tempo dentro de um sistema físico isolado. Certo? Então, isso é uma lei de conservação. Ela mostra para nós que, conforme o passar do tempo, algumas grandezas físicas elas não mudam. Como, por exemplo, a massa, a energia e, neste caso, a quantidade de movimento. Ok? Bem, vamos relembrar também algumas coisas sobre conservação da quantidade de movimento. A conservação da quantidade de movimento, ela acontece quando a somatória de forças externas elas é igual a zero. E o que ela significa? Ela significa que a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Então, a gente tem várias situações aqui que isso acontece. Por exemplo, o lançamento de um foguete, né? A propulsão do foguete, ele respeita a conservação da quantidade de movimento. Um choque mecânico, certo? Normalmente os choques eles são muito rápidos, então você pode considerar que as forças externas elas são zero praticamente envolvidas aqui. E você também tem a questão do jogo de bilhar, né? Então, quando a bola ela está em movimento e ela colide com uma outra bola, ela acaba transferindo quantidade de movimento para estas, certo? Então, isso é uma lei bastante importante aí que a gente estuda aqui em física. Isso aqui explica para nós algumas coisas, do tipo, veja o canhão aqui, né? Você veja que um GIF de um canhão que está sendo disparado. Perceba que ao disparar o canhão ele acaba indo para trás. E por que ele vai para trás? Porque pense no seguinte, antes do disparo, certo? A quantidade de movimento era zero. Depois do disparo, a quantidade de movimento também tem que ser zero. Mas o que acontece? O projétil, que não é bala, né? Porque não é doce, afinal, o projétil ele acaba indo para uma direção com uma direção de velocidade e sentido, e para compensar isto, né, ou seja, para tornar o processo nulo, a quantidade de movimento tem que ser com uma velocidade no sentido oposto. Então, no caso, o projétil vai para frente e o canhão vai para trás. Mas lembre-se que a quantidade de movimento depende da massa. Então, como o projétil, apesar de ter uma velocidade grande, tem uma massa relativamente pequena comparado com o canhão, isso faz com que o projétil ele tenha uma velocidade muito alta, uma massa pequena. Em compensação, o canhão, como tem uma massa muito grande, acaba tendo uma velocidade de recuo pequena. A gente vê isso, por exemplo, aqui com armas de fogo, né? Por exemplo, eu sou fã aqui do Rambo, né? Então você vê lá o Rambo atirando para tudo que é lado, acertando todo mundo ali com aquela arma infinita de bala que ele tem, certo? Mas se você joga videogame, você sabe muito bem que se você ficar mirando ali uma coisa e apertar o gatilho ali, você vai tirar a mira tudo de lugar, certo? Você tem que fazer pausado, mesmo que você tenha força, né? Como o Rambo é um cara forte, né? Então, isso, claro, obviamente, isso era cinema, né? Mas na realidade a gente sabe que não acontece. Esse desnível da mira, né? Esse fato de a gente tirar a mira do lugar, faz com que você tenha devido à quantidade de movimento, né? O recuo da arma, beleza? Aí as armas têm alguns mecanismos para isso, para poder amenizar, certo? Também nós temos aqui, explica a questão de patins, né? Eu sei que aqui no Brasil não é algo comum, né? Mas é uma coisa que é interessante a gente estudar a quantidade de movimento. A gente tem algo muito parecido com o skate, certo? Mas eu vou utilizar o patins porque ele é algo, digamos assim, mais fiel ao princípio de conservação. Então isso aqui explica, por exemplo, por que as pessoas elas tendem a continuar seu movimento. Você é um skatista, por exemplo, por que você tende a continuar se movimentando?
certo? Você sabe que para você, a única forma de você conseguir mudar nessa quantidade de movimento é através da aplicação de uma força, que daí já não seria essa situação, certo? Mas a tua tendência é continuar para frente. Ou que nem esse caso está sendo mostrado aqui, né, o vídeo, uma pessoa continuando o seu movimento em uma pista de gelo, certo? E aqui tem um exemplo clássico, né? Veja que interessante. Você está vendo aqui uma coreografia, né, de um site que eu peguei sobre dança olímpica, né, a pista no gelo, em que o dançarino e a dançarina, eles acabam se empurrando, né, e um vai para frente, o outro para trás. É o mesmo princípio do canhão. Normalmente, né, a moceula aqui do casal, ela tem uma massa menor comparado com o bailarino. Então, consequentemente, a sua velocidade ela é maior, porque a moça tem uma massa menor normalmente, né, enquanto que o bailarino vai ser o oposto. A sua massa é um pouco maior, então a sua velocidade será, consequentemente, menor também, certo? Então, tudo isso aqui é explicado através da velha lei de conservação, e nesse caso, uma lei de conservação da quantidade de movimento, ou momento linear. Então, não se esqueça, isso aqui, ó, anota no seu caderno, cara, anota que isso aqui é vida, certo? Então, lembre-se que isso aqui só é válido, ou seja, quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final, desde que essa condição seja satisfeita, ou seja, a somatória das forças resultantes seja igual a zero. Beleza, meus queridos? Isso aqui é uma coisa muito importante. Vamos considerar essa situação sobre conservação de quantidade de movimento. Então, imagine o seguinte, né, uma situação hipotética de uma batida de bolas, por exemplo, ali. Você tem um corpo com uma velocidade A, com uma massa MA, e um outro corpo com uma velocidade VB e uma massa B. Eles estão um se encontrando ao outro, ou seja, eles estão na mesma direção, mas sentidos opostos. Beleza, chegou aqui e depois eles vão colidir e cada um irá inverter o seu sentido de movimento, certo? Ou seja, por exemplo, o corpo A está indo para a direita, o corpo B está indo para a esquerda, e nessa colisão, certo? Nessa situação que está sendo demonstrada, houve a inversão, ou seja, a velocidade do A está para a esquerda e do B para a direita, né? O que a gente tem aqui? Vamos fazer um exemplo sobre isso, vamos matematizar o negócio, certo? Porque, afinal, a gente está em física, a gente precisa organizar. Então, veja, antes a quantidade de movimento, ela seria massa do A vezes a velocidade do A, mais a massa do B vezes a velocidade do B. Percebam que nessa formulazinha aqui, que Q é igual a antes, vetor quantidade de movimento é igual a massa vezes o vetor velocidade A, mais a massa do B vezes o vetor velocidade B, perceba que eu estou trabalhando com uma grandeza vetorial. Certo? Então, aqui eu vou ter que tomar alguns cuidados com relação à parte de matemática aqui, principalmente na hora de fazer a parte analítica dela. E a quantidade de movimento depois vai ser a mesma coisa, certo? Ou seja, quantidade de movimento depois, vetor, né, é igual a massa vezes o vetor velocidade A, mais a massa B vezes o vetor velocidade B, certo? Depois dessa colisão, o que acontece, né? A gente vai dizer que as somatórias internas, a somatória de forças externas ali é igual a zero, certo? Aquela situação de colisão que eu falei para vocês agora há pouco, certo? E, substituindo as equações, vamos ter o seguinte. Eu sei que a quantidade de movimento antes tem que ser igual ao depois, certo? Então, colocando esses valores todos em módulos já, refazendo a análise vetorial que tem que ser feita, eu fiz o seguinte. Massa do A vezes a velocidade do A, mais a massa do B, entre parênteses, menos a velocidade do B. Por quê? Porque esse B, eu fiz uma espécie de um sistema meu. Eu disse que o que vai para a direita é positivo, o que vai para a esquerda é negativo. Ou seja, como o B, nessa situação, antes da colisão, ele está indo para a esquerda, por isso que eu coloquei o sinal negativo aqui. Vai ser igual a quantidade de movimento depois, que é a massa do A vezes a velocidade negativa do A, novamente, porque depois da colisão, o objeto ele está indo para a esquerda, mais a massa do B vezes a velocidade do B, certo? Lembre-se que conservação de quantidade de movimento, nós estamos falando de uma grandeza vetorial, então precisa respeitar a lei de vetores. Isso aqui é uma situação relativamente simples, certo? E nós vamos ter que isso aqui seria o processo antes, né, igual ao depois, ok? Então, vamos lá, vou fazer um quiz com vocês aqui. Eu sou das antigas, eu gosto de filme mais velho, né? Eu gosto lá dos Apolo 13 da vida, por exemplo, né? Com
com o nosso amigo Tom Hanks. Então, o que ele fala aqui? No filme Apollo 13, um dos momentos críticos da viagem em voo, os astronautas não podiam ejetar seus dejetos para fora da espaçonave. Isso se deve a, item A, as forças resultantes são diferentes de zero, a conservação da quantidade de movimento, ou C, quanto mais massa, mais rápidos elas retornariam à Terra. Em qual das alternativas está correto? Será que, veja o item A, as forças resultantes sofrentes são diferentes de zero? Ou será que a conservação da quantidade de movimento? Ou por causa que o item C, quanto maior a massa, mais rápido eles retornariam à Terra? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta para responder. E aí, meus queridos, conseguiram fazer? Cara, esse aqui é um filme clássico, certo? E filmes clássicos, eles são clássicos por um motivo. Porque, por mais que seja a idade deles, eles acabam tendo uma perpetuidade ao longo do tempo, né? Ou seja, eles são algo atemporais, vamos supor assim. Então, eu sugiro você assistir. Inclusive, tem aí nas versões de streaming, tem o trailer dele na internet, né? É só vocês acharem aí, ou assistam na TV mesmo, é um filminho que vale a pena. Tem várias cenas desse filme que tem muita relação com a física. Bem, então, o que acontece, né? Por que eles não podiam jogar os seus dejetos para fora da espaçonave? Daí você vai falar assim, como assim dejeto, professor? É muito simples, se você não assistiu o filme, chega uma hora que ele acaba tendo um problema lá com os tanques de oxigênio e eles não podem, por exemplo, mudar a trajetória deles. Então, qualquer coisa que eles ejetem, certo? Ele acaba promovendo uma mudança na trajetória, como a história dos bailarinos. Se existir qualquer coisa que é jogada para trás ou para frente, existe uma mudança na trajetória, tanto da espaçonave, né, como do objeto. Então, está paradinho, a quantidade de movimento tem que ser zero, né, tem um valor X, melhor dizendo, e tem que permanecer aquele valor ali, certo? Para que ele possa continuar numa trajetória, em uma direção e um sentido pré-determinado. O que aconteceu ali? Eles não podiam fazer esse ajuste de trajetória. Então, o que acontece? Se ele jogasse qualquer dejeto para fora da espaçonave, existia uma tendência de a espaçonave ir para o outro lado, certo? Então, se eu imaginar que isso aqui é o dejeto, isso aqui é a espaçonave, vai fazer isso aqui, ó. Certo? Você tem que ejetar, ou seja, você ejeta que nem um canhão. Jogou para cá, a espaçonave tem de vir para esse lado. Então, assim, e os dejetos, né, são as necessidades fisiológicas que a gente conhece, certo? Eles tiveram que colocar tudo em saquinho. E por que eles não podiam fazer isso, né? Por causa dessa conservação da quantidade de movimento, né? E o Tom Hanks, né, com a famosa frase dele, Houston, né, we have problems, né? Então nós temos um problema aqui, bem conhecido, esse gifzinho, né? Por que isso, né? Por causa dessa explicação aqui, ó, né? Esse gif ele mostra muito certinho, né? O cara disparando um canhão aqui, né? É a mesma ideia. Você tem o projétil sendo lançado para um lado, né, e o canhão se movendo para o outro, certo? É a velocidade de recuo, como de canhões e tudo mais. E acontecer isso. Ah, mas é pouquinho, é só um pacotinho de nada, né? Pois bem, eles estão no espaço, a espaçonave é grande, a distância é grande, então, mesmo que seja um ângulo muito pequenininho, às vezes, no final dele, devido à distância, você vai ter uma diferença de trajetória gigantesca. Aí, meu amigo, aí é perda, né? E esse filme, ele mostra como os caras foram raçudos para poder voltar para a Terra. Bem, então, vamos lá. Agora vamos fazer um outro exercício com vocês aqui. Diz o seguinte, determine a velocidade de recuo de um canhão com massa de 400 kg que, após o tiro, libera uma bala
né? Aqui colocou bala, né? Bala não é doce, é projétil, de massa igual a 8 kg a uma velocidade de 300 metros por segundo. Então, qual é a velocidade de recuo desse canhão? Item A é 2 metros por segundo, item B 3 metros por segundo, item C 4 metros por segundo, item D 5 metros por segundo, item E 6 metros por segundo. Eu vou dar um tempo para vocês poderem organizar, pegue o seu caderno aí para a gente resolver junto aqui e aguardo vocês em instantes. E aí, meus queridos, conseguiram fazer? Cara, se você anotou aí a formulazinha daquele pequeno experimento, aquela pequena demonstração que fiz com vocês, eu tenho certeza que vocês fizeram esse exercício aí, certo? Então, não fizeram? Anote comigo, presta bem atenção, se precisar, volta à aula, mas não perca esse exercício, que é um clássico, né? Veja aqui, ó. Então, primeira coisa, né? Eu vou tirar as informações. Então, tirando as informações, o que eu tenho? A massa do canhão, que é 400 kg. Eu tenho a massa do projétil, né, que é a bala, lembrando que bala não é projétil, porque bala é doce, né, como os sargentos falam. E você tem a velocidade do projétil, que é 300 metros por segundo, certo? E o nosso menininho quer saber aqui qual é a velocidade de recuo desse cara, certo? Qual é a velocidade de recuo do canhão. O que eu vou fazer? Tendo essas informações, né, nós vamos lembrar que antes do disparo do canhão e do projétil, eles estavam parados. Ou seja, aquela quantidade de movimento inicial era zero. Mas mesmo assim eu vou substituir elas na fórmula aqui. Então ficaria o seguinte, ó, sabe? Pegando ali a definição da conservação de quantidade de movimento, nós temos o seguinte: massa do canhão vezes a velocidade do canhão, mais a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, vai ser igual a massa do canhão vezes a velocidade do canhão, mais a massa do projétil vezes a velocidade desse projétil. Lembrando que a parte da esquerda da equação, ela é do antes, e a parte da direita da equação seria o depois, né? Lembrando que no meio tem o sinal da igualdade. Substituindo os valores, nós temos o seguinte: 400 vezes 0 mais 8 vezes 0 é igual a 400 vezes a velocidade de recuo mais 8 vezes 300. Percebam que eu estou trabalhando como o sentido do projétil como sendo positivo, certo? Então, por isso que eu coloquei mais 300 aqui. O sinal da velocidade do canhão vai sair naturalmente, certo? Resolvendo essa bagaça aqui, nós temos o seguinte, certo? Nós temos aqui, resolvendo essa parte, nós vamos ter que 0, né, porque toda essa parte da esquerda vai ser zerado, porque é multiplicação por 0, 0 mais 0 é 0, é igual a 400 vezes a velocidade de recuo, mais 8 vezes 300, que é 2.400, certo? Aí eu venho aqui, passo, né, faço aquela jogadinha de matemática, passo dividindo para o outro lado, tal, troca de sinal, aquelas coisinhas todas, vai ficar o seguinte:
velocidade de recuo é igual a menos 240 sobre 400. E, dividindo isso aí, a velocidade de recuo vai ser menos 6 metros por segundo. Né? Vejo que o sinal negativo apareceu naturalmente, aqui apareceu, porque realmente o canhão tem que ir para trás. Beleza, meus queridos? Nesse vídeo, vimos que, quando há conservação de quantidade de movimento, o móvel pode ter variação de massa ou de velocidade. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula e lembre-se, sempre refaça os exercícios, meus queridos. Abraços e até mais.